Segunda Crônicas 32. Segunda Crônicas 32. Do 6 Segunda Crônicas do 6 ao 9. Segunda Crônicas 32, do 6 ao 9. Farei a leitura. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Pai amado, Pai querido, vem nos abençoar, Senhor. Vem nos revelar a Tua palavra, Senhor. Vem confirmar a Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Quantas e quantas vezes o Teu povo, Pai, vem à Tua casa com o coração apertado, muitas das vezes triste, se sentindo cercado, se sentindo sem esperança, olhando para as situações da vida e não vendo uma solução, Pai. Que nessa noite, ó Pai, Teu povo possa ter olhos espirituais e fitar em Ti, olhar para Ti, que é a solução, que é a salvação, que é a resposta certa. Ó Pai, nos abençoa com a Tua palavra, Senhor. É o que nós Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Deus, Ele é a salvação, né? Ele é a solução para qualquer situação. Seja qual for a situação, por mais que pareça crítica, por mais que pareça que é o fim, tenha essa certeza. Deus é a resposta, Deus é a solução. Não importa o que o homem diz, o que o homem está vendo em sua realidade. O que importa é que a última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Mas só que muitas das vezes os nossos olhos naturais não estão vendo a solução. Né? Muitas das vezes a gente se sente numa situação de cerco. A gente se sente como se estivesse cercado. Olha para um lado é desemprego, olha para o outro lado é doença, olha para o outro lado é crise familiar. E as pessoas olham assim, né? Começa a ter depressão, começa a se angustiar, porque estão focando aqui na terra, nas situações daqui da terra. O que o crente tem que sempre lembrar que a solução ela vem do alto, ela não vem da terra. As águias, quando lutam com as serpentes, sabe o que elas fazem? Ela não luta em si com a serpente, ela pega a serpente, leva para o alto e solta. É bem simples. E é assim que o povo de Deus tem que fazer. Temos que levar os nossos problemas para o alto, para Deus. Ele é que vai nos dar a resposta. Ele que vai jogar as serpentes, as nossas lutas por terra. A nossa confiança e esperança tem que estar nele. Por mais que a nossa realidade diz que não. Mas Deus é poderoso para dizer que sim. Para transformar, para libertar e salvar. E muitas das vezes, durante as batalhas da vida, né, ficamos sem saber o que fazer. Anota aí, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18.
bem conhecido, orai sem cessar. Já está aí a solução, né? Orai sem cessar. E não termina aí, no 18, diz assim, em tudo darmos graças. Não é só quando tudo vai bem, não. É quando está na situação de cerco ali, Senhor, te agradeço. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Senhor, continua orando. Poxa, mas eu não tenho motivo para orar, para puxar um louvor. Ore e louva ao Senhor. Adore ao Senhor em todo o tempo. Né? Porque é fácil a gente cantar muitos louvores abençoados aí, tipo... mesmo que a figueira não floresça, mesmo... A gente conhece de cor e salteado. Mas e quando a figueira realmente não florescer? E quando realmente não houver vacas nos currais? E quando não houver isso, quando não houver aquilo, não houver não sei o quê? O profeta estava, orando ali, nessa situação. Não era modo de falar, não. Ele não estava puxando um louvor bonitinho, não. Era aquilo ali mesmo. Era a realidade ali da época. E quando faltar, tiver naquela situação de ser, porque Ezequias e aquele povo estavam assim, estavam cercados. Lá em 2 Reis, o Senaqueribe, os oficiais deles, desafiam Ezequias dizendo assim, se você tiver pelo menos 2.000 homens para sair para combate, a gente dá o cavalo para vocês. Isso quer dizer o quê? Já tinham comido os cavalos, não tinha mais cavalos. Estavam cercados, comeram o que tinha para comer, as vacas, o que tinha lá. Situação apertou, os cavalos foram também. E o pessoal lá de fora sabia. E sabia também que não tinha nem mais 2.000 homens. Porque Senaqueribe disse, se tiver 2.000 homens, eu te dou os cavalos, vem para fora para lutar. A gente vê como é que é a situação desesperadora. A palavra de Deus não especifica o tempo que ficou esse cerco, mas também lá em 2 Reis nos diz que havia 2 mulheres e 2 filhos, um filho de cada uma. O cerco foi tão violento, que elas combinaram entre si. Hoje vamos matar o seu filho e vamos cozinhar ele. Amanhã vamos matar o seu filho e cozinhar ele para podermos sobreviver. E uma mãe concordou com isso. Matou o seu filho, cozinhou e... Aí no dia seguinte a outra, acho que não sei, despertou e fugiu com o dela, não fez a parte dela. Mas isso nos dá uma noção da gravidade que estava aquela situação. Senaqueribe, não satisfeito, lá em 2 Reis também, ele diz algo assim, que eles iam beber a sua própria urina e comer as suas próprias fezes. Porque essas fortalezas eram construídas de tal maneira que passava alguma água, algum riacho. O que o inimigo, na lógica, fazia quando cercava? Jogava pedra, ele entupia, ele cortava aquele suprimento de água. Não tinha água. Então, Senaqueribe diz, vocês vão beber a urina de vocês. E não satisfeitos, vocês vão se alimentar de fezes. Porque já não tinha nem mais os cavalos, já tinham comido os cavalos. A situação era desesperadora. Mas Ezequias, ele não fitou no homem. Ele não olhou assim, poxa, não tem nem mais 2.000 homens. Não tem mais o que fazer. Ele olhou para Deus. Ele não ficou, poxa, eu vou ficar me humilhando aqui, sou um rei, não vou ter uma coroa, ter uma roupinha bonitinha de rei. Ele se humilha diante do Senhor. Ele põe todo o orgulho de lado. E ele clama a Deus. E clama da onde viria a resposta para aquela solução. Por isso, seja qual for a situação de cerco, irmão, orai sem cessar. E em tudo, dai graças. Porque a gente também pode pensar um pequeno detalhe também que muitas vezes passa desapercebido. Por que Senaqueribe não invadiu logo? Ele sabia que não tinha mais cavalos, não tinha nem 2.000 homens mais lá dentro para defender Judá.
Não era só invadir e fazer o que quisesse? Hoje em dia, o que o inimigo faz? O inimigo das nossas almas. Se ele, o diabo só vai até onde Deus permite, correto? Se o diabo tirar os freios de um carro e o crente bater no poste e morrer na fé dele, o que vai acontecer? Ele vai para a glória. O diabo não vai ganhar uma alma, para ele não interessa isso. O inimigo, ele quer fazer o quê? Que venhamos a desistir da nossa fé. Né? Os irmãos que foram mortos no Coliseu foram para a glória, não foram devorados por leões, massacrados, foram para a glória. Mas se eles desistissem, se eles negassem a Deus, eu estou negando aqui, tá? Ah, você está negando? Então tá, pode sair fora. Quem mais aí vai negar? Ah, você negou? Então pode sair fora do Coliseu, vem. Não, ficaram ali. E é assim conosco. Não é diferente não. O inimigo, ele não quer matar em si a nossa vida biológica. Ele quer matar a nossa fé. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas muitas vezes a gente olha para algo assim. Ah, ele veio para roubar e matar e destruir meu carro, minha casa, minha saúde. Não tem sentido isso. O que ele veio roubar, matar e destruir é a nossa fé. É a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. É isso que ele veio fazer. E era isso que ele estava usando Senaqueribe para fazer com aquele povo de Judá. Ele podia ter invadido direto. Se não falha a memória, acho que ele tinha 180 mil homens. Seria mais ou menos 180 mil homens. Vamos supor que Ezequias tivesse 2.000. Né? Faz a matemática aí, quanto um teria que matar de quantos da Síria. Não tinha como, né? Não havia essa possibilidade. E a gente vê que o inimigo não atacou de cara. Que o diabo queria roubar a fé de Ezequias. Não só de Ezequias, mas de todo aquele povo que estava lá. E hoje em dia não é diferente não. O inimigo tem cercado as igrejas com ideias malignas, com propostas malignas, dizendo tipo assim, vocês são retrógrados, vocês são conservadores, vocês são isso, vocês têm que ser mais maleáveis, tem que ser, né? Tem que aceitar isso e aceitar aquilo outro. É isso que o inimigo tem feito hoje em dia. Tem cercado. E tem ameaçado. A gente vê que, pelos projetos que tentam aprovar, a perseguição mais violenta à igreja, não vai, tipo assim, demorar séculos, não, ou décadas, a gente não sabe. Mas que virá perseguição violenta contra a igreja, virá. E é até para se cumprir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai se cumprir. Então nós temos que estar preparados para isso. Os Senaqueribes da vida vão ameaçar sim, vão cercar sim. Mas não apenas para matar a nossa vida biológica, não, para matar a nossa fé. Por isso nós temos que estar firmados na presença do Senhor. No Salmo 27:3, anota aí, o salmista diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare a guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, não temerei. Tem que ser assim. Ainda que um exército, um monte de problemas se acampe contra nós, nos cerque, Senhor, não temerei, porque a minha confiança está em Ti. Meu coração não temerá, pois o Teu Espírito Santo está comigo. Não tenha medo. Não importa a situação de guerra, não importa a situação, Deus, Ele é a solução, Ele é a salvação. Ele é a resposta, não importa o que seja. A única coisa que nós temos que fazer é não nos rendermos. A única coisa que nós temos que fazer é não desistirmos. O que Senaqueribe queria fazer com aquele povo ali, né, inspirado ali pelo inimigo? Fazer eles desistir, largar mão da sua fé.
E muitos ali atrás da muralha devem ter pensado assim: poxa, Deus se esqueceu de nós. Aquele Deus que tirou, né, que abriu o mar vermelho, que fez tantas maravilhas, se esqueceu de nós. Podiam estar pensando isso. Poxa, não tinha mais cavalo, não tinha mais nada. Né, já estavam ao ponto de uma mãe matar seu filho para comer ele, para se alimentar dele. A que ponto chegou? E a única coisa que nós temos que fazer é não nos rendermos, não nos curvarmos para esse mundo aí. É bem simples. Porque nós não estamos sozinhos. Nunca. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre conosco. Anota aí, Salmo 27:10. Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandone pai e mãe, mesmo que a tua família inteira te abandone, mesmo que você não tenha família nenhuma, Deus jamais irá te abandonar. O Senhor teu Deus sempre te guardará. Né, em algumas versões está assim: o Senhor me acolherá. Em algumas versões está assim: o Senhor me guardará. E é isso que vai acontecer. A única coisa que você tem que fazer é não desistir e não se render. Porque Deus não se esqueceu de você. Isaías 49:15, anota aí, Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Igreja, tenha aí essa certeza em seu coração. Por mais que você se sinta em situação de cerco, Deus não se esqueceu de você. Nunca. Ele está contigo sempre. Aquele povo estava cercado, mas Deus estava com eles. Os olhos naturais de Ezequias, nem daquele povo via Deus. Nós não estamos vendo Deus aqui. Mas nós sabemos que Deus está aqui conosco. Ele está aqui conosco. O Espírito Santo de Deus passeia entre nós. E é essa certeza que nós temos que ter. E por que Deus não nos abandona? Por quê? Nós não merecemos? Nós merecemos a presença de Deus? Não, nós não merecemos. Mas, apesar de nossos erros e falhas, Ele nos ama tanto, 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 que Ele não nos abandona. Pai e mãe pode abandonar, pode fazer o que for, mas Deus não. Deus sempre estará conosco, sempre. Deus não nos abandona porque Deus é nosso Pai. É o nosso Pai eterno. Nossos pais biológicos podem ser falhos. Podemos até não conhecer nossos pais biológicos. Mas Deus é nosso Pai. Deus não falha. Deus não mente. Deus não falha em suas promessas. Que possamos crer sempre nisso. Anota aí, Malaquias 3:17. Anota aí, Malaquias 3:17. Malaquias 3:17. No dia em que eu agir, não sabemos quando, né? Ele não especifica tempo. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Nós somos o tesouro pessoal de Deus. Olha só como nós somos valiosos. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu, né, quando a gente vê eu em letras maiúsculas, é Deus. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha esse detalhe aí, que lhe obedece. Então, a única coisa que nós temos que fazer é não nos rendermos para os Senaqueribes da vida. A única coisa que nós temos que fazer é não desistir. Porque os filhos que lhe obedecem, no dia que ele agir, quem vai impedir? Ninguém, nada. Ninguém vai impedir o mover de Deus. Então, irmão, nós somos filhos de Deus. Nós só temos que obedecer a palavra, ouvir a palavra e obedecer.
E Deus nos ama tanto, nós somos tão especiais para Deus, que Deus chamou à existência a cada um de nós. Eu vi uma postagem de um irmão assim, eu achei muitíssimo interessante, né? Ele comentou, né, que no caminho pela vida ali, né, há milhões de espermatozoides. Aí eu fui pesquisar, mas quantos milhões de espermatozoides é? Segundo os cientistas, é mais ou menos a 80 a 300 milhões. Não é milhares não, é milhões. Nossa, eu fiquei assim, né? Assim no meio da pesquisa, Senhor, como é que nós somos especiais? Vamos botar a quantidade mínima aqui, 80. Entre 80 milhões, Deus escolheu você. Olha só como nós somos especiais. E Deus não formou e criou todas as coisas? Ele podia ter formado a natureza com um único espermatozoide, e esse único espermatozoide ir no óvulo, fecundá-lo e nascer. Não é isso? Seria uma matemática bem mais simples, né? Não seria assim? Na prática não é isso que acontece, só um que consegue chegar até o óvulo e o fecunda. Deus podia ter feito a natureza assim. Mas eu creio, irmão, que foi para mostrar nos dias de hoje o quanto cada um de nós é especial. Foi para mostrar a cada um de nós como Deus nos ama. No meio dos milhões, não é milhares não, milhões Ele nos escolheu e nos chamou. E esses 80 e 300 milhões é a cada tentativa, não é a quantidade que o homem produz durante a sua vida inteira não. É a cada tentativa. Imagine só o quanto você é especial, irmão. O quanto você é especial. Será que nós temos o direito de desistir? Será que temos o direito de pensar e nos render para esse mundo? Será que temos o direito de ter medo das ameaças de Senaqueribes da vida? Não, né? Nós somos muito especiais, irmão. Muito, muito mesmo. É um amor assim que a gente não tem como medir. Por isso Deus não nos abandona. Por isso Deus nunca se esqueceu de nós. Ezequias não estava vendo, mas o tempo todo Deus estava lá com ele. Deus estava lá com ele. Em Isaías 44, 21, anota aí, Isaías 44, 21. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz. É assim conosco, né? Você é meu servo, ó Israel. Nós temos que nos lembrar disso, ó igreja, né, ó Jacó. Pois nós somos servos do Senhor. Nós somos o Israel de Deus. E aqui, mais uma vez, né, eu, em letras maiúsculas. Eu o fiz, né, em algumas versões. Eu o formei. Deus te formou, te criou. Você é especial. Deus é nosso Pai. Por mais que seu pai, sua mãe, sua família, por mais que vocês tenham passado por crises, olhe para o céu, que é de lá que vem a solução, que há a verdadeira esperança. Lembre-se sempre da palavra do Senhor. Lembre-se de que nós, igreja, nós somos o Jacó, o Israel de Deus. Ele nos fez, Ele nos formou, nos separou no meio dos milhões ali e nos chamou à existência. Você é muitíssimo amado por Deus. Por mais que Senaqueribe Davi tenha te cercado, está ali cercado, ali oprimido, e que esse cerco muitas das vezes é dentro da nossa própria casa. Não é só no local de trabalho, na faculdade, às vezes muitas vezes dentro da própria casa, está ali o cerco montado. Não tenha medo, não se renda, não saia fora da presença do Senhor. Porque a presença do Senhor estava onde naquela situação? O Senhor estava no meio do exército de Senaqueribe ou estava no meio de Judá? Apesar de todo o cerco.
Senaqueribe, o exército dele estava com água, com comida para os cavalos, com comida para os homens, né? Já tinham roubado, saqueado Judá, a comida, né? As vacas, etc., que eram de Judá, eles já tinham tomado posse e estavam se alimentando do que era para ser de Israel. Mas aonde estava Deus? Com Senaqueribe ou com Ezequias? Seja qual for a luta que você estiver passando, irmão, tenha certeza que Deus está contigo. Deus não te abandonou e nem se esqueceu de ti, porque você é muitíssimo amado e muitíssimo especial para Deus. E por que Ezequias passou por isso? Tanto naquela época, tanto nos dias de hoje, o primeiro pensamento que vem é: estava em pecado. E ele aprontou alguma. Ele aprontou alguma. Estava passando por isso aí, ele aprontou alguma. A gente vai ver aqui na palavra que ele não estava no pecado e nem no erro. Muito pelo contrário. Vamos aqui ver em 2 Crônicas 31, 20 e 21. 2 Crônicas 31, o 20 e 21. E mantenha a sua Bíblia aberta, que depois a gente vai discorrer um pouquinho aqui do 32. A gente vai ver que Ezequias não tinha feito nada de errado. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o Senhor, o seu Deus, e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Estava na bênção. Ele estava fazendo tudo certinho. E aqui no versículo 1 do 32, dando continuidade. Depois dele fazer tudo certinho, de servir ao Senhor tudo certinho. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. O passar pelas lutas, pelas batalhas, não significa ausência da presença de Deus. Tá, irmão? Está se sentindo cercado pelos Senaqueribes da vida? Isso não significa a ausência da presença de Deus em sua vida. Lembre-se sempre que Deus te ama, que você é muitíssimo precioso. E assim era Ezequias para com seu Deus. Ezequias era precioso. E Deus permitiu aquela situação para provar o seu poder, para mostrar a sua glória para todo aquele povo. E é assim conosco, não é diferente não. Tenha certeza que as situações da vida que você passa, irmão, é para a honra e para a glória de Deus. Não é para a sua vergonha, não é para a sua derrota, não. É para a honra e para a glória de Deus. Tenha essa certeza em seu coração. Porque muitas das vezes o povo acha que está passando pela luta, pela prova, que significa ausência da presença de Deus. Não é. Se fosse assim, os Senaqueribes da vida, que estão lá nos palácios, tem aqueles carros lindos e maravilhosos, que tem isso e tem aquilo outro, poderia se dizer, aquele camarada ali tem a presença de Deus, porque ele tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo outro, não é verdade? Então, irmão, casa própria, dinheiro no banco, até mesmo saúde física, não significa a presença de Deus. O que vai garantir a presença de Deus em nossas vidas, está aqui, é vivermos a palavra, é confiarmos na palavra, nos lembrarmos que Ele nos resgatou, nos salvou, e que somos especiais no meio dos milhões.
É isso que vai fazer a diferença, não é nada dessa terra, não. Porque a solução, a esperança vem do alto, né? Não é da terra. Por mais que o exército, né, inimigo pareça numeroso e grande, não tenha medo. Tenha fé no Deus do impossível. Vamos ver as atitudes, né, de fé de Ezequias. Ele animou o povo. Versículo 6. Ele animou o povo. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. O que ele poderia ter feito? Senaqueribe está invadindo. Vamos fugir. Ou então vamos nos render. Ou vamos fugir ou vamos nos render. Ele contraria a lógica humana e anima o povo. E é isso que nós temos que fazer, contrariar a lógica do homem. Contrariar até mesmo a nossa própria lógica e nos animarmos e animarmos quem estiver ao nosso lado em confiar no Senhor nosso Deus. A segunda atitude de Ezequias. Ele tinha fé no Deus do impossível. Versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Aleluia. Os olhos humanos daquele povo não estavam vendo Deus. A gente não... Mas ele sabia que havia um poder muito maior do que o exército de Senaqueribe com ele. Por isso ele falou para o povo, não tenham medo. Não tenham medo. E não é diferente nos dias de hoje, não. Não tenha medo dos Senaqueribes da vida. Tenha fé e esperança em Deus. Terceira atitude aqui de Ezequias. Ele tinha fé e esperança e transmitia isso ao povo. Ele não se calou. A gente vê aqui no versículo 6, 7 e no 8 aqui que ele não se cala. Porque muitas das vezes a gente está num local de trabalho, está num colégio, o povo começa e não tem mais jeito, acabou, o pessoal fica naquela coisa meio derrotista, e muitas vezes a gente, sem perceber, a gente está mergulhando junto ali. Poxa, é mesmo, não tem mais jeito não. A pessoa vem na igreja, canta tantos louvores bonitos, aí chega lá fora, a pessoa diz, poxa, aquele meu parente não tem jeito não. Aí a pessoa olha assim, aí o crente diz, né, é mesmo, não tem mais jeito não. Não é a nossa missão, né? Independente do que a realidade diz, nós temos que animar o povo. Vamos ver lá o versículo 8? Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus. Igreja, tenha essa certeza em seu coração. Com o Senaqueribe da vida aí está apenas o poder humano. Conosco está o Senhor, o nosso Deus. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O que Ezequias estava reconhecendo aqui? Ele não tinha mais um exército para confrontar Senaqueribe. Tanto é que Senaqueribe diz, se você tiver 2.000 homens aí, a gente dá 2.000 cavalos, vem para fora e vamos lutar. Ele sabia que não tinha condições militares de enfrentar, e aqui ele admite isso. E para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Como é que o povo recobrou o ânimo? Com as palavras de Ezequias. Se Ezequias não anima aquele povo, será que aquele povo ia se salvar? Provavelmente aquele povo ou ia fugir para longe, ou ia se render para Senaqueribe. E naquela época, para um rei, era
Era uma situação muito mais difícil que para o povo comum. Que para o povão, Senaqueribe queria o quê? Escravos. Provavelmente ele ia poupar a maior parte do povo para ser escravo. Mas quem era um rei, e os assírios acreditavam, e tantos outros povos, filisteus, etc., que se arrancasse as orelhas, né, arrancasse a língua, né, furasse os olhos, que seja qual for a eternidade que o camarada acreditasse, ele ia ficar naquela eternidade assim, cego, surdo e mudo. E se arrancasse a cabeça, ele ia ficar na eternidade assim, só com uma cabeça, cega, surda e muda. E se arrancasse os braços e pernas, que seja qual for a eternidade que a pessoa acreditasse, seria assim. Por isso que a gente vê lá atrás, porque que o primeiro rei de Israel se suicidou, né? A gente vê que antes de Davi teve o rei Esaú, e ele se suicidou por quê? Saul, por quê? Saul se suicida porque ele sabia que se fosse capturado vivo, iam arrancar orelhas, furar os olhos, cortar a língua, e para que ele sofresse bastante, antes de cortar a cabeça, iam arrancar braços e pernas primeiro. Mas e naquela situação? Se ele se arrependesse, né, a gente vê que o primeiro rei de Israel cometeu muitos e muitos erros. Ele estava lá naquele monte, o exército já tinha debandado. Ele vai e pede para o escudeiro matar ele, o escudeiro não mata, ele vai e se lança sobre a lança dele e se mata. Mas se ele clama ao Senhor, se ele pede perdão por todos os seus erros, por todas as suas falhas, Deus não era poderoso, mesmo que ele ficasse sozinho ali no campo de batalha, Deus seria poderoso para dar vitória a ele, né? Mesmo que ele não fosse mais rei, Deus já tinha escolhido Davi para ser rei, mas ele não podia ser um fiel servo do reino de Deus? Mas não, ele no seu orgulho, ele não quis abrir mão da sua coroa, ele prefere se matar. Tudo aquilo que ele aprendeu, com certeza ele sabia que Deus abriu o mar vermelho, que Deus podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas ele, por já ter perdido a presença do Senhor, ele não desperta, ele não prefere se matar. E Ezequias aqui podia ter se lembrado disso, né? Poxa, eu acho que eu vou fazer que nem Saul. Acabou, vou pegar uma lança aqui, ou então vou pedir para alguém me matar, eu vou me matar, porque se me capturarem vivo, a morte era certa, né? Na lógica humana a morte era certa, mas seria uma morte sofrida, não era uma morte levar uma espadada e morrer, mas seria uma morte sofrida. A lógica humana dizia para ele se render, e com certeza ele conhecia a história, né? Mas ele contraria tudo. Ele não só se anima a si mesmo, ele anima todo aquele povo. Vamos confiar no Senhor nosso Deus. Ele fez a diferença em todo, né, para todo aquele povo. E que nesse mundo atual, nós como igreja, que também possamos fazer a diferença no meio desse povo. Que possamos fazer a diferença e anunciar, ó, que há esperança sim, que há uma nova vida sim, que há um reino dos céus sim, que o fim não é nessa terra, que possamos ser fortes e corajosos e não temer os Senaqueribes da vida que quer nos calar, porque as más notícias estão bombando, né? É só uma notícia, a gente liga a televisão, Jesus, a coisa, quando a gente pensa que não vai piorar, a gente vê notícias assim de crimes bizarros, quando a gente pensa que a humanidade chegou no fundo do poço, parece que lá o pessoal que está no fundo do poço está cavando mais o poço ainda para ir mais fundo. Não tenha medo dos Senaqueribe, das ameaças, né? Vamos aqui continuar aqui a leitura, né? Vou ler aqui do versículo 9 até o 15.
do capítulo 32. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias enganá-los ou iludi-los. A gente vê aqui que o inimigo queria dividir o povo, né? Deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. A gente vê aqui uma sequência de ameaças. Ameaças, tudo ali para amedrontar, para fazer o povo. E não satisfeito ali, ele continua as afrontas. Né? Senaqueribe, aquele oficial ali de Senaqueribe, ele continua as afrontas. Vamos continuar aqui a leitura. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus. Irmãos, a perseguição contra a igreja ainda vai aumentar muito e muito mais. Não vai ficar só nas ameaças, não. Vai partir para as afrontas e assim vai. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais o Deus. Está aqui em letra maiúscula, porque é o nosso Deus. Quando está em letra minúscula, é aquele povo falando dos deuses, né, de estátuas. O Senhor e seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Por que eles não destruíram logo tudo? A gente já viu no início da mensagem que a intenção do inimigo não é essa. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, não as coisas dessa terra, mas a nossa fé, a nossa esperança no Deus vivo, no Deus único, no Deus soberano. Sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Depois de tudo isso, né, Deus responde. Aprove a Deus responder. Né, vamos ver aqui no versículo 20 ao 23. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Da onde vinha a resposta? Dos céus. E conosco é a mesma coisa, a resposta
A salvação vem dos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo de seu Deus, em letra maiúscula, ao seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Aprove a Deus responder, Deus era poderoso e continua sendo poderoso para isso. Mas se aprovesse a Deus não responder. E se Senaqueribe realmente invadisse a cidade e capturasse Ezequias vivo? Lhe cortasse a orelha, a língua, furasse os olhos e antes de cortar a cabeça, cortasse braços e pernas. Assim como foi no Coliseu, como aconteceu com tantos e tantos irmãos que foram cerrados ao meio, que foram crucificados, e com tantos outros. O que aconteceria com Ezequias, que simplesmente iria para a glória. Aquele momento de dor passaria, ele ia para a glória. Seja como for, irmão, o que mais importa para a igreja é ir para a glória. É se manter na presença de Deus. Não se renda, não desiste. Deus é poderoso para te responder? Sim. Nele há todo poder e autoridade. Mas também, se Ele não te responder, seja por qual for o motivo que está na soberana vontade dEle, que Ele continue sendo Deus. Mesmo que não haja vaca nos currais, que Ele continue sendo Deus. Não há fruto na figueira, que Ele continue sendo Deus. Se o fruto da oliveira mentir, que Ele continue sendo Deus. Que não louvemos ao Senhor da boca para fora. Que Ele continue sendo Deus e Senhor das nossas vidas, seja qual for a situação. Seja como for, lembre-se sempre, você é muito amado e muito especial no meio dos milhões. No meio dos milhões, Ele te escolheu, te chamou e te separou desse mundo. Deus é a solução, é a salvação, é a resposta para qualquer situação. Basta você não se render e nem desistir. Vamos ler aqui mais uma vez o Salmo 27:3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare a guerra contra mim, mesmo assim não temerei, estarei confiante. E vamos ler de novo Isaías 44:21. Lembre-se disso, ó Jacó, lembre-se disso, ó igreja, pois você é meu servo, ó Israel, ó igreja. Eu fiz, ou dependendo da sua tradução está assim, eu o formei, eu o escolhi, não me esquecerei de ti. Deus jamais vai se esquecer de você, irmão. Nunca, nunca, nunca. Os Senaqueribes da vida tentam esfriar a nossa fé, a ameaçar, a afrontar e a perguntar muitas das vezes, cadê o seu Deus? Cadê o seu Senhor? Cadê as vacas nos currais? Cadê o fruto da oliveira? Cadê a sua saúde? Cadê carro? Cadê casa própria? Cadê isso? Cadê aquilo outro? Cadê o seu Deus? Persevere, irmão. Persevera porque Deus te ama muito. Deus te ama muito, você é muito especial.
Vamos nos colocar de pé, né? Vamos agradecer a mensagem. Pai amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por essa noite, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Vem confirmar, Senhor, firmar a Tua palavra em nossos corações, Pai. Muitas das vezes passamos por cerco, por lutas, por batalhas, e os nossos olhos naturais não veem uma resposta, não veem solução. Que possamos fazer como as águias fazem, Senhor, que pegam as serpentes, levam para o alto e largam. Que possamos fazer isso, ó Deus, sempre. Levar nossas lutas, nossos problemas para Ti, para o alto. Que possamos fazer como Ezequias, que olhou para o céu, orou para o céu, da onde viria o socorro. Ele sabia que o socorro não viria dos homens. Que possamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer que o socorro verdadeiro não vem dos homens, vem de Ti, Senhor. Nos abençoa, Pai. Transforma nossas vidas, Senhor. Joga por terra toda timidez, toda covardia. Se chegamos a essa noite, Pai, pensando em desistir, em nos render, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos encha de coragem, de fé, de esperança, de certeza que dias melhores virão, Senhor. Se não for nessa terra, vai ser na glória eterna, Senhor. Ó Pai querido, nos abençoa, Senhor. Transforma nossas vidas poderosamente, Pai, para que possamos resistir, seja qual for o cerco que vier se levantar contra nós. Que possamos sempre nos lembrar que Tu nos fez, que Tu nos formou, que Tu nos separou, para que quando o exército inimigo se acampar, Senhor, o nosso coração não venha temer, mas venha crer em Ti, venha ter a certeza da Tua salvação, Pai. Te agradecemos por essa mensagem, por essa noite, Pai. Toda honra, glória, louvor e adoração eterna somente a Ti. Amém. Glória a Deus.